Olá, estamos inaugurando aqui um canal de crítica de cinema chamado Lente em Escarlate e somos todas Elviras, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema. Decidimos nos reunir para falar sobre cinema brasileiro e para abrir o nosso canal a gente escolheu um filme da Lélia Bodansky, que vai estrear dia 31 de agosto, Como Nossos Pais. Vamos falar de cinema brasileiro de modo geral, mas para o nosso primeiro programa a gente escolheu o filme de uma diretora. Vou falar brevemente sobre o filme. Assim, é difícil ser breve sobre um filme que tem sentimentos tão intensos dentro da sua narrativa, né? Que é a questão da relação familiar, da relação de uma mulher com seu núcleo familiar mesmo, seus filhos, seu marido, a relação dela com a mãe, com o pai. Então a Laís ela atravessa esse campo minado aí de relações familiares, de hereditariedade, de questões que ficam submersas e vêm à tona, para contar a história dessa mulher, que é a Rosa, que no filme a Maria Ribeiro faz lindamente. Todos nós comentamos que estamos super envolvidas ainda, né, digerindo um pouco, né, porque eu acho que são questões que tocam a todos, que é impossível você não trazer a sua própria história. Exatamente. Na relação com o filme. Ela faz um filme que é para todo mundo, né, eu acho que qualquer um em algum momento do filme vai se ver representado ali dentro da sua própria família, né? A gente tem também vários personagens exatamente para isso, são personagens muito humanos, né? Então ela brinca com essas questões do cotidiano e ela também faz isso também no Bicho de Sete Cabeças, a Laís, que é mais um filme sobre relações familiares, né? Os ruídos dessas relações. Sim, né? Os ruídos dessa relação, os conflitos, né, que vão acontecendo ali. E tudo com muita naturalidade, né? A atuação, até a fotografia bem naturalista, né? Ela não usa muito de artifícios, né? É uma luz bem neutra e isso ajuda a compor mais ainda a naturalidade, o realismo ali daquele cotidiano, que eu me vi muito em determinados momentos, assim, acho que todo mundo se vê um pouco ali, né? Ela marca, acho que qualquer pessoa que vai assistir, é sobre uma mulher o filme, mas eu acho que, por exemplo, é um filme que muitos homens vão se ver ali dentro daquele pai, né? Eu acho que o filme discute muito bem, de uma forma muito inteligente, o papel da mulher na configuração atual de família, assim. E eu fiquei com uma vontade imensa de ligar para minha mãe. Não tem nada a ver com a relação da minha mãe, mas ecos que vão na sua cabeça, e eu fiquei com muita vontade de ligar com a minha mãe, porque é muito louco como aos pais sempre fica o papel do palhaço, da felicidade, do divertido, do que é diferente, daquele momento que você come pizza, em que você brinca, em que você vai pra chuva. E a mãe, como ela é forçada a lidar sempre com a dureza, com a disciplina, com a coisa, ela acaba virando pros filhos uma figura muito mais dura, uma figura muito repressora, mais... né? Então você tem uma lembrança do seu pai sempre como uma coisa, mesmo que você seja como eu, de um lar que não é tradicional, que minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, mas mesmo assim eu acho meio que inevitável esse papel cair pro homem dele ter a coisa da fantasia e do lúdico, e a mulher ter muito mais uma coisa mais difícil, da dureza, do cotidiano, E eu fiquei com muita vontade de ligar pra minha mãe e falar: mãe, desculpa. Me deu um pouco isso. É como se o homem fosse a ficção e a mulher o documentário, né? No sentido do homem se permitir o imaginário, o escape, e a mulher tá sempre trazendo pra realidade, né? É verdade. Assim, eu acho que o grande mérito do filme é que, além de ela tratar dessa mulher moderna, né, que está sempre num deslocamento constante, porque ela tem que atender a muitas demandas, né, tanto a figura materna, ela tem que ser a mãe, cuidadosa, zelosa, como ela tem que ser a mulher que tem que dar conta dos afazeres do trabalho também. De certa forma, ela também é a provedora daquela família, ela deixa claro isso, que quem sustenta a família é ela, enquanto que ele pode experimentar coisas, né, o homem, ele pode experimentar coisas e se dá o luxo de ser um pai que trabalha com o que gosta, enquanto que ela tem que reprimir os seus desejos, que ela queria ser dramaturga, na verdade, e ela tem que ficar fazendo designer de pia, que ela deixa claro que ela não queria fazer isso. Então, acho muito o filme, na verdade, ele trata muito mais, pra mim, a meu ponto de vista, da paternidade,
do que de fato dessa mulher que está em crise, né? Porque na verdade ela está em crise por quê? O pai dela, né? O né? George Maltin, São muitos, ele também exatamente, experimenta muito, né? Ele sempre vai Ela até fala, de você família vai... em família, né? Ele troca muito de Exatamente. companheira, né? E é muito fácil para o homem trocar de família, Sim, enquanto ele para a já mulher é sabe, uma cobrança muito maior dessa troca Sim. de família, né? E eu acho que o modo naturalista como a Laís Bodansky que constrói essa história coloca a gente muito em cena também, Sim, né? totalmente. Homens e mulheres conseguem se ver, pais e filhos conseguem se ver naquelas situações em algum momento do filme. Sim. O que eu acho interessante é que a gente está falando do filme aqui e eu acho que para quem não assistiu o filme pode pensar que o filme tem isso tudo num discurso meio chapado. Assim. Não, e de forma alguma isso atravessa o filme com uma sutileza e uma inteligência muito interessantes, porque você é todo o tempo convidado a repensar, né? O filme, desde o início, o filme começa com uma cena de almoço na casa da mãe da personagem da Maria Ribeiro, que é a Clarice, vivida pela Clarice Abujanra, e é tão ambígua ali aquela relação dela com a filha, a nora e o filho e o genro, que num primeiro momento eu me questionei quem eram os filhos e quem não eram os filhos, né? Então eu acho que o filme traz isso de uma forma muito interessante, porque tem nuances ali, né, do papel do homem, do pai, da mulher, da mãe, e a questão da transgressão também, né, da liberdade, da anulação dos desejos. Isso tudo eu acho que está bem latente no filme também, assim, porque são personagens. E é interessante que é um filme maduro. Eu acho que a gente vê tantos filmes com personagens tão adolescentes, assim, tão imaturos, que eu acho bacana você trazer discussões que perpassam a nossa vida mesmo de uma forma poética e leve, né? Que o filme, embora a gente está falando de coisas tão densas, ele tem uma leveza, assim, interessante, que eu acho que fiquei muito feliz com o filme, assim, achei incrivelmente flui, bom. Né? Uma naturalidade. Os diálogos são incríveis, eu achei. Não, eu queria falar um pouco da escolha de alguns elementos simbólicos e tal, que são ressaltados pela fotografia também, que eu achei muito incrível, porque é um contexto familiar que tem muita violência, né? Violência latente, violência aparente, e as coisas vão... E o jeito que ela escolhe, por exemplo, tem um momento que tem um leite que transborda, e tem a própria chuva no meio da primeira sequência que eles estão tendo uma conversa de família, começa a dar tudo errado, vem uma tempestade. A fotografia também tem umas escolhas muito acertadas nesse sentido. Tem uma cena inteira que eles têm um diálogo casal, a personagem da Maria Ribeiro, a Rosa, e o Dado, que é o Paulo Vilhena, e ela tá com um box partindo ela no meio, assim. Então ela tá partida ali. Eu adoro pensar e analisar como a fotografia traz esse universo interno dos personagens. Ela tá partida e tem uma coisa de um box de banheiro partindo ela no meio, assim. Eu achei muito interessante a fotografia do filme, porque eu acho que ela tem vários exemplos nesse sentido. Eu vi uma vez só e, enfim, estão na minha cabeça, mas eu acho muito interessante. O que eu gosto também é aquele... O quarto de casal e o quarto das crianças, que ele sempre coloca os dois ambientes juntos. Meio né? misturados, né? Que é a vida mesmo familiar, assim, que os tão filhos bonito, vão meio que vira uma coisa só, né? Talvez uma das angústias, eu acho, assim, da vida ali dela, né? É porque ela tá totalmente submersa naquela vida ali de filhos, de casa, etc e tal. E ela não consegue escapar daquilo. E por isso que eu acho genial ela começar o diálogo com o personagem do Felipe Rocha, que é justamente, oi mãe da Nara, oi pai. Então assim, é legal porque coloca a gente nessa perspectiva, né, da personagem, de que você não é mais você. Você é a esposa de alguém, você é a mãe de alguém, você é a filha de fulana. Então assim, aquela mulher que acaba ficando sem identidade, eu acho por isso que ela dá uma pirada, porque ela fica sem identidade, ela quer dar um basta naquilo para se encontrar, né, encontrar seu próprio caminho. E aí eu acho que os elementos cênicos, como a Maria colocou, são bem legais, porque todos têm um simbolismo muito grande para a história, para a narrativa, né? Sim. Nada tá à toa no filme. Sim. E aí eu acho que a Laís constrói também esse roteiro de uma forma a quebrar nossas expectativas, porque por mais que ela, às vezes, alguns clichês, ela depois subverte aqueles clichês para dar uma outra roupagem, uma outra cara para o roteiro e para os personagens.
né? A Sim. cena da praia, por exemplo, é uma cena lindíssima, que ela brinca ali com todos os arquétipos, estereótipos do que as mulheres de repente desejariam, hoje em dia as mulheres mais, não sei, feministas, desejariam para um homem ideal, digamos assim, e depois ela vai também subverter um pouco daquela expectativa da personagem, né? Eu acho interessante que é muito presente no filme a coisa do papel, do grande papel da mulher ainda ser o papel da maternidade na sociedade. E para mim é interessante porque como eu estudo agora na minha tese de doutorado os personagens escritores e o processo literário no cinema, e o personagem do escritor, no caso ela é dramaturga, ou quer ser dramaturga, tem sempre essa tensão natural entre a vida social e uma necessidade de isolamento. Você está na sociedade porque é dali que você tira suas ideias, como ela tira as ideias dela para a peça que ela está escrevendo ao longo do filme, mas você tem que se isolar. E ela perde essa chance de poder se isolar, porque ela está totalmente perdida na maternidade, então ela tem que perder uma persona dela. Então como que esse conflito talvez se agrave na situação da mulher que tem que ser jogada o tempo todo nessa domesticidade da qual ela não consegue escapar. Sim, que é o que a Virginia Woolf fala naquele livro dela, Um Quarto do Seu, né? Nossa, que a mulher nunca que é o livro tem. que eu mais uso, né? Pois é, a mulher nunca tem esse momento, geralmente não tem esse momento de solidão, digamos Não assim, tem. criativa. Né? E quando você, de repente, opta por ser uma mulher que não vai casar ou que não vai ter filhos, a cobrança da sociedade em cima de você por não ter filhos e não estar dentro dessa configuração esperada por uma mulher é muito grande também. O tempo todo essa maternidade nos é de alguma forma Imposta. oferecida. E o próprio irmão dela exato, some, eu ia falar né? isso. Ela tem um Vai irmão, cadê o a irmão cuidando mãe, desse pai? Exatamente. Por E que, aparece no porque é a início. mulher que tem que ser mãe do pai também? É a mulher que tem que ser mãe da mãe. Cadê o E da irmão na mãe situação também. toda da mãe? Da Que eu não mãe. vou Da dar mãe spoiler, também, mas tem uma é. situação com a mãe. Cadê o irmão? Ele some. Exatamente, eu senti falta assim dele. Eu pensava que ele Mas fosse eu achei aparecer interessante mais. ele Mas aí sumir. depois eu entendi o motivo. É. Porque é estranho, né? É estranho. Começa com ele, né? Parece que ele vai ser presente. É estranho. Sim. Porque eu acho que o filme é bem isso, essa ausência desses homens. Né? Não só os pais, mas a ausência desses homens de fato naquela configuração familiar, digamos assim. Na lida diária do cotidiano. Né? Das tarefas mais simples, de lavar uma louça, por Da exemplo. realidade Da mesmo, realidade. da realidade. Como uma personagem da Gilda bem coloca, É. né? Estamos aqui brincando de viver uma fantasia. Porque é isso que muitas vezes, né, sobra para os homens. Né? A E a fantasia. mulher tem que ali puxar para a realidade muitas vezes. A grande. Poderia até ser clichê, mas dentro da configuração do filme não é. Porque é tudo tão bem colocado e amarrado no roteiro, aquela fala do Paulo Vilhena, né? Ele fala, eu abdiquei também da minha vida. Ela pergunta, abdicou de quê? Ele, do futebol. Futebol com meus amigos. Eu acho que não é demais sublinhar que eu acho a direção do filme incrível, a direção de atores do filme é incrível, o roteiro do filme é primoroso. E assim, há muito tempo que eu queria ver um filme brasileiro com um roteiro sobre família, porque I'm a sucker for this. Eu gosto de filme de família, de relação pessoal, de não sei o que lá. E como a gente ficou anos vendo cinema argentino, cinema de outros lugares, a gente ficava, cadê os nossos filmes sobre a família de classe média, de que, sei lá... Pequenos burgueses. Que eu sinto falta de, sei lá, bobeira, mas assim... E como o filme tem essa coisa da construção da família, das relações e tal, e desenhado nos diálogos, desenhado nas ações, e ao longo do filme encadeado num enredo muito interessante que te prende também e vai te sugando, assim, porque você vai começando a rever as suas relações com a sua família. Enquanto você tá vendo o filme, ele vai te dando uns tapinha na cara. Eu queria destacar também a trilha sonora, que eu acho que ela é bem minimalista, de acordo com a proposta naturalista do filme, né? E nesse sentido, eu acho que ela é muito bem encaixada, né? Uma cena primorosa, onde a Clarissa Bujanra tá tocando o piano, que vocês vão ver, a gente não vai dar spoiler, mas ela é totalmente integrada na narrativa, e uma cena belíssima, com a música que ela tá tocando no piano, integrada ali com aquela narrativa, com aquela cena, que é uma cena forte do filme, que vai dar nome ao título do filme, né? Como Nossos Pais, vai vir da música. E realmente eu acho que a trilha sonora sublima tudo que a gente está vendo na tela. Antônio Pinto, né? Antônio Pinto, Maravilhoso. Até a música da Cell também, que usa o Nos título créditos, rosa. né? Ela aparece em um momento do filme, depois ela cresce novamente
e dá toda a intenção da personagem, né? E é a música do Belchior, Eu não sei se é tô da enganada? Cel, mas ela que Belchior. canta. Ah, o Como Nossos Pais, sim, e a é gente Belchior. acabou de perder o Belchior. Que a gente só pensa na Elis, né? Eu penso no Belchior. Eu penso na Elis. E eu acho uma música incrível, a letra da música linda. não precisava explicitar, então ela colocou de uma maneira sutil que é linda. E ela me vem sempre à mente, essa música, em alguns momentos que eu Da me vejo vida. agindo como Eu também. os nossos pais. Eu também, acho que é uma música que É impactou. recorrente, É. Enfim, assim, eu acho que é um filme imperdível, né? Sem dúvida. E uma atuação soberba da Clarice Abujamra. Maravilhosa. Uma atuação maravilhosa da Maria Ribeiro. Sinceramente, acho que é a melhor atuação que eu já vi dela. Eu também acho. Ela tá muito bem. Não, o elenco tá muito integrado, né? É um filme que tem muitas crianças. Tem muitas não, tem duas. Sim. que As são, crianças né? estão Estão Elas lá são bem, as maravilhosas. crianças, nossa, todas, né? É, Todas. Eu espero que ele seja muito visto, porque a gente ainda tem essa coisa de cineastas mulheres serem menos vistos, cineastas mulheres com filmes protagonizados por mulheres, duas coisas que já atraem menos público notoriamente. Então, cinema branco. Aliás, vou fazer aqui uma crítica extra-campo, digamos assim, porque a gente acabou de sair da cabine do filme, a gente viu o filme e veio gravar o vídeo pra vocês, e curiosamente me chamou atenção porque foi uma cabine majoritariamente de mulheres. E ainda existe esse mito de que não há mulheres críticas, né? Porque diz que o número de mulheres críticas é bem menor que o de Não homens. existem mulheres críticas, né? Então a gente pega uma cabine que tem mais da metade de mulheres assistindo o filme pra falar sobre o filme, pra resenhar sobre o filme, então eu achei curioso esse dado. Sim. Então não percam. Assine o nosso canal, né, Lente Escarlate, a gente vai colocar aqui também o endereço pra vocês no YouTube, é o primeiro, mas vamos fazer Tem que uma mandar série. as pessoas compartilharem, curtirem.